Amigos que nos sintonizam e nos acessam aqui no Comunicons News, muito obrigado pelo carinho de vocês. E começamos esse Comunicons News convidando você a desenvolver o parapsiquismo a partir também da interassistencialidade, com a instalação do campo energético focado em uma das especialidades da Unicim, a Maxifraternidade. O participante passará pela condição de pesquisador, debatedor, instalador de campo e assistente potencializador do campo. Toda sexta-feira, das 7h30 da noite às 10 da noite, no Discernimento com o Epicentro, o Epicom, perdão, São Marcelo Silva. Informações e inscrições, protocolo@unicim.org. Eu vou repetir o e-mail, protocolo@unicim.org. E falando em parapsiquismo, nós estamos começando a série Contrapontos do Parapsiquismo com a professora Cirlene Couto. Bem-vinda, Cirlene. Obrigada, Luiz, mais uma vez. É uma satisfação ter você com a gente. Vamos ter várias participações suas aqui para a gente falar exatamente dessa série Contrapontos do Parapsiquismo. Perfeito. E o tema que você escolheu é exatamente satisfação benévola versus satisfação malévola. Isso. Bom, primeiro eu vou te perguntar o que é. O que é isso? Né? O que é satisfação benévola, satisfação malévola? E por que isso é importante dentro do parapsiquismo? Né? Isso vale a pena a gente trazer para contextualizar. Então, a satisfação benévola é aquela sensação, sentimento de prazer, de júbilo em relação ao sucesso das outras pessoas. E sucesso em todos os sentidos, né? Na vida humana, mas principalmente o sucesso evolutivo. É o querer que a pessoa cresça, é o querer que a pessoa assuma tarefas de liderança, que ela se destaque dentro do processo evolutivo dela, que ela consiga ter sucesso na ProEx dela e de um modo geral na vida, né? Com a saúde, com a vida humana em si. E essa sensação da satisfação benévola, ela deve ser ideal, né? Espontânea, natural e fazer parte da nossa vida, do nosso contexto. Já a satisfação malévola seria o oposto, por isso que é o contraponto, né? Então sempre a gente vai estar falando dos opostos aqui. A satisfação malévola é a condição em que a pessoa ela não tem esse júbilo, né? Essa alegria, satisfação de ver o outro crescer. E nós vemos que isso é uma coisa muito comum, infelizmente, né? E é um tabu, né? Falar que você até tem inveja da outra pessoa, ou que você não gosta de ver a outra pessoa crescer, porque você gostaria de estar à frente. Isso é um certo tabu e não é muito comentado, não pega muito bem. Ali, inconscientemente, eu acredito que é o que rola. É o que rola. Só que, se a pessoa tem o parapsiquismo, né, tem a paranormalidade, as percepções extrasensoriais, essa coisinha que está lá embaixo do pano, está ali escondida, ela fica enorme. Porque nós temos energia, temos ectoplasma, né, que é uma energia mais densa, então qualquer pensamento, qualquer sentimento, ele repercute com uma força muito grande, tanto na nossa vida como na vida das outras pessoas. Então, no contexto do parapsiquismo, às vezes você não desejar o bem, ou você ter sentimentos camuflados em relação a outras pessoas, né, de competição, ou mesmo até de maldade, de perversidade e outras coisas mais assim nessa linha, isso pode ter um efeito muito deletério. Então, para quem quer estudar o parapsiquismo, é muito importante estudar esse contexto da satisfação benévola versus a satisfação malévola, né? Sair da satisfação malévola para a gente crescer na satisfação benévola. Essa é a Como ideia. isso? A primeira coisa, Luiz, que é o mais importante a gente identificar, e isso eu coloco, exalto no livro, é fazer a autopesquisa. Então, primeiro tem que identificar. Você realmente sente a satisfação malévola? Você tem vontade, às vezes, que a outra pessoa não cresça, que ela não ganhe aquela promoção no trabalho. E quando né? acontece que aquele desafeto lá acaba se enroscando e você É. vibra internamente, o que é isso? E é isso é satisfação malévola. Né? Então a pessoa ela vê que o outro está conseguindo mais louros para si, chamando a atenção sobre si, ou conseguindo alguma coisa que em tese todo mundo quer, a pessoa vai ficando meio travada, né? E ela não consegue reconhecer isso de uma maneira muito clara. Então a autopesquisa que eu estava falando, ela vai por aí. Primeiro, para você conseguir passar dessa condição doentia para uma condição positiva, precisa ter identificação, precisa ter o diagnóstico. E sem a gente diagnosticar com precisão o problema, isso não muda. Porque a pessoa diz, com um sorriso no rosto, eu fiquei muito feliz que o outro está crescendo, mas por dentro ela não se sente bem.
E a energia, como é pensamento, sentimento, energia, sentimento está ali escondido e a energia vai junto. E aquela energia, né, com o parapsiquismo, com tudo, tem um efeito enorme. Então, se a pessoa diagnostica, é o primeiro passo. E em seguida ela pode fazer uma série de técnicas, que até por aqui a gente pode falar, que ela pode ir com o tempo e revertendo essa situação. Né? Por favor, vamos falar? Vamos falar. O que seria o mais importante, Luiz? Por exemplo, uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que não tem produção, que não tem rendimento nas coisas, que não se sente vitoriosa nas conquistas dela, né? Até aquilo que ela escolheu. Essa pessoa, é até difícil você pedir que ela tenha um sentimento de bem-querer pelos outros, que os outros cresçam, porque ela não se sente vitoriosa com as próprias produções dela. Então, a primeira coisa é, a pessoa precisa ter produção. Ela tem que se sentir bem com o que ela produz, ela tem que ter autoconfiança. E a autoconfiança vem daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa expressa, produz, materializa, e dentro dos ideais e das metas dela. Uma vez que ela consegue isso, a autoconfiança vem, e isso é o fundamento para a pessoa sair da satisfação malévola. Porque ela não vai mais competir com o outro, ela não vai mais querer que o outro fique por baixo, porque ela se sente bem com aquele rendimento. Então começa por aí. Aí a partir daí, na autoconfiança, a pessoa vai ganhando confiança com ela mesma também. Ela faz uma produção e de uma produção gera outra, né? Por exemplo, isso aconteceu muito com a produção do meu livro. Eu fiquei muito feliz e isso me deu muita força para eu continuar e me sentir cada vez mais autoconfiante no meu trabalho, né? E naturalmente, como é que foi? Dá para lembrar aí um ponto? Dentro do meu livro? Da produção, não, da produção do livro, o momento que você sentiu realmente... Eu senti, assim, até o momento tinha... Ou foram vários, em uma sequência ascendente? Foram vários, mas quando publicou o livro, né, que eu vi a história, que eu vi como que tinha acontecido, que eu era capaz de conseguir materializar aquilo que eu pensava no livro e que as pessoas teriam acesso a isso, né? Isso me deu muita satisfação benévola sobre mim mesmo e muita vontade de querer produzir mais. Então, eu vi o resultado da assistência do meu trabalho, principalmente da assistência às outras pessoas, quanto beneficiou outras pessoas. Isso não deu nenhuma forma, Luiz, mas nenhuma forma de acesso de qualquer sentimento negativo em relação a outras pessoas, porque não havia razão para isso. Não havia razão. Porque eu estava me sentindo feliz e muito tranquila com o resultado do meu trabalho. Dá para dizer que foi show de bola. Foi show de bola. Mas tem muito mais. Isso é só um ponto de partida, né? E cada pessoa deve achar o seu. Então, se a pessoa é boa, né, em mídia, em comunicação, ela deve investir nisso, sempre com o objetivo de assistência. Né? Se a pessoa é boa de sala de aula, ela é boa na escrita, ela deve achar alguma linha que ela se sinta bem. E aí, com isso, ela vai ganhar autoconfiança e vai sentir que ela é parceira das outras pessoas, que ela é colega evolutiva, e não uma concorrente, e não a rival. Né? Essa é a ideia. Você falou, inclusive, principalmente quem tem o parapsiquismo desenvolvido ectoplasta. Isso. Pode acontecer coisas, se ele não identificar isso, pode acontecer uma série de coisas que podem levar a consequências deletérias, né? Negativas. E por que isso? Né? A nossa energia, ela pode até não estar sendo visível aqui para olhos, né, materiais, mas ela existe, ela está aqui. E o ectoplasma é uma energia ainda mais densa, uma energia mais próxima do nosso corpo, né, que tem até debris, restos celulares, né, líquido. Então, é uma energia que, onde se plasma, onde se consegue fazer esse meio termo, né, interface entre o corpo e a energia mais sutil. Ectoplasma é uma energia densa. E o parapsíquico, o sensitivo, ele tem normalmente essa energia densa em um nível muito mais avantajado. Né? Na hora que eu penso ou sinto o mal da outra pessoa, ou me sinto um bem-estar, porque a pessoa não está crescendo, não está desenvolvendo, porque eu estou acima dessa pessoa, por mais que a pessoa não fale nada, aquela energia ela vai. E ela vai em direção a essas pessoas, as quais pensou, né? As quais pensou, e essa energia provoca um efeito. Como você já tem uma energia mais densa, em maior volume, né, um parapsiquismo um pouquinho mais elaborado, mesmo que você não tenha uma ética, ou a cosmoética, a ética cósmica, essa energia vai acabar indo, não tem jeito. E o efeito na pessoa não é legal. Né? Você pode provocar inúmeros problemas para a pessoa. E lógico que pela lei de ação e reação do cosmos, tudo isso volta. Então a pessoa que é sensitiva, a pessoa que tem ectoplasma, que ela consegue plasmar as coisas que ela tem, as parapercepções, se ela pensa mal de alguém,
isso volta para ela na mesma hora, que a energia acaba retornando para ela. E aí a pessoa faz, o que acontece com ela? Ela começa a ter acidentes de percurso, é uma batida de carro ali, é um assalto aqui, é um osso fraturado lá, é um animal dentro de casa que fica doente, né? É uma série de coisas que começam a acontecer porque aquela pessoa que tem energia densa está pensando mal em relação às outras pessoas, né? Ou está fazendo, inclusive, alguma coisa em mal em relação às outras pessoas. Então, o efeito é bombástico. Por outro lado, se a pessoa pensa bem, a satisfação benévola, né? Aquela energia que ela tem poderosa e densa e com capacidade de materialização vai fazer uma revolução na vida das pessoas a quem ela pensar bem. Então ela vai trazer saúde, pode trazer evolução, né? Lucidez, e é por aí que a gente tem que evoluir, né? É pensando bem e fazendo assistência às pessoas. Recomendações e ponto de referência no livro sobre o tema que nós estamos falando. Tem duas coisas importantes. Em relação à satisfação malévola, quando a gente pensa nesse tema, às vezes vem à mente assim, eu não sou um cara perverso, eu não sou uma pessoa malvada, maldosa, né? Não sou uma pessoa que intencionalmente quer o mal dos outros. Mas é aquela pessoa que fala a palavra errada na hora errada. Toda hora acontece isso. É a pessoa que sintoniza a ideia pior que ela podia falar naquele momento para aquela pessoa que esteja com ela. Ou é aquela pessoa que sente uma inveja recolhida, né, que não abre, não diagnosticada, não vista, deixado passar. Então isso daí, para nós, às vezes, é o que causa mais impacto. Não aquela coisa direta, né, mas uma pessoa no nível melhor é onde causa mais impacto. São essas pequenas coisas que têm que ser resolvidas, que têm que ser trabalhadas dentro da nossa autoconfiança, né, e para serem superadas. E do ponto de vista da satisfação benévola, é um querer desenvolver, gostar de gente. Esse sentimento, ele pode e deve ser desenvolvido, né? Existem maneiras de fazer. Eu fiz as minhas técnicas, né? Algumas eu coloquei aqui. Por exemplo, na hora que você estiver pensando muito mal de alguém, muito triste porque você não é reconhecido, se sente rejeitado, acha que você está por baixo, essa é a hora que você tem que ter uma lista no bolso de pensamentos, né? Sentimentos, energias, os pensênios, né? Pensênios positivos. Então, na hora que eu estiver imaturo, eu vou pensar em fraternidade, em mega fraternidade. Eu vou pensar nas pessoas que precisam de assistência no mundo. E a pessoa muda aquilo na hora. Com o tempo, a pessoa insistindo naquilo, ela chega lá. Ela vai chegando lá. Né? Isso é uma das técnicas, né? Tem diversas outras que a gente pode falar até em outros momentos, que eu não sei se vai ter tanto tempo para falar. Mas, enfim, comigo funcionou. Então, se funcionou comigo, né, e eu apliquei realmente com bastante disciplina e fui fazendo. Essa técnica está descrita no livro. Está descrita no livro. Então, para quem quiser, tem essa e tem outras, né, que eu usei. Mas essa é um exemplo. Né? Uma outra aí, para dar um gostinho. Quem está assistindo. Por exemplo, se a gente se reposicionar e nos colocarmos na posição de amparador, né, que é a consciência extrafísica, ciência corpo positiva, que nos ajuda nos nossos trabalhos de assistência aqui na vida humana, se eu me coloco na posição desse assistente, desse amparador extrafísico, como é que eu me sentiria em relação a essa situação que eu estou vivendo agora? Eu iria querer que aquela pessoa não evoluísse? Eu iria querer que aquela pessoa não crescesse? Eu iria querer que o meu ego aparecesse antes da evolução daquela pessoa? Não queria. Amparador nenhum faz isso, sabe, Luiz? Então, se a pessoa começa a fazer esse exercício de reposicionar-se, né, e se colocar nos sapatos do amparador e vendo a situação de uma maneira imparcial, alguma coisa muda na nossa cabeça. A gente começa a pensar um pouquinho diferente. Não, calma, tem muito ego aqui, a coisa não está bem, não é por aí. Eu acho que a gente pode amadurecer e ser um pouquinho melhor. Então, isso foi outra técnica que eu usei, que foi muito eficaz, me ajudou bastante. Então, a gente foi saindo da imaturidade, gênero, né? E vai chegando lá, caminhando, e uma hora a gente consegue sair e você sobrepara a situação, né? Você vê que você superou de uma maneira muito tranquila, muito espontânea. Manda mais um. 3. Outra, então. Essa eu gosto muito. É sobre o ser desperto, né? Falei do amparador. E o ser desperto, que é o desassediado permanente total. É aquela pessoa que já não tem, que ela é refratária aos assediadores extrafísicos. Aquelas consciências que também não têm o corpo humano mais, estão em outra dimensão, mas que são negativas, que têm a satisfação malévola, né? Esses assediadores, eles entremeiam a nossa vida e perturbam muita coisa, mas eles sempre se afinizam com a pessoa
né? Se ela tem o mesmo padrão de vibração dos penseiros, né? Então, nesse momento, o que eu pensei? Eu coloquei como técnica para mim. Falei assim, o desperto, né? Que é o desassediado permanente total, que nós falamos. Como ele se poria nessa situação? Quer dizer, ele iria querer se afinizar com os assediadores extrafísicos? Ele ia querer se vincular a essa condição, né, de pensanidade, de pensamento, sentimento, energias malévolos, maléficos, né, e doentios, imaturos ou infantis? É lógico que não. Se ele é refratário aos assediadores, é porque a pensanidade dele é positiva, né? Tem que ser uma pensanidade cosmoética, lúcida, de assistência, de maturidade, de adultidade consciencial. Então, na hora que você faz esse exercício, mas Luiz, dá uma vergonha danada, porque você, nossa, eu estou longe de ser desperto, então eu tenho que começar a fazer muito esse exercício para isso. E o incrível que pareça, funcionou. Funcionou, eu pensava e refletia, e uma hora aquilo caiu a ficha. Falei, não, de jeito nenhum, isso não pode. Eu quero ser desperto, então vamos ser despertos, e desperto não age dessa forma, então acabou. Vamos fazer e seguir em frente. Isso é outra técnica é possível que quem quiser aplicar vale muito a pena. Mas importante frisar, sem a pessoa ter sinceridade com ela para diagnosticar, para reconhecer o problema, ela não vai a lugar nenhum. Porque sem diagnóstico, aí eu falo como médica, sem diagnóstico não tem tratamento, não tem terapêutica. Terapêutica vem do diagnóstico, né? A pessoa tem que ser sincera com ela e falar, não é assim mesmo que eu funciono, então agora eu vou melhorar. E o que nós vemos é que o parapsíquico, ele consegue evoluir muito mais rápido depois que ele faz esse diagnóstico. Porque aí ele realmente corta o vínculo com o assediador extrafísico. E isso tudo muda, né, na vida. Muito bem. Nosso próximo tema. Podemos falar podemos sobre, escolher já? Podemos, a gente pode falar sobre o contraponto racionalidade e emocionalismo. Racionalidade e emocionalismo. Dentro do parapsiquismo. Tema do nosso próximo encontro com a professora Silene. Silene, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, obrigada a quem está nos ouvindo, né? E vamos continuar as próximas aí da série Contrapontos do Parapsiquismo. Até o nosso próximo Comunicam os News, gente.